Luiz Fernando, que há muito tempo ele está engajado nessa luta, né, de recuperar uma verba, né, que é a avaliação que essa verba pertence aos munícipes friburguenses. É um valor bem alto, né, ele depois vai poder dizer que o total, acho que, se eu não me engano, passa de 6 milhões de reais, né, que está voando por aí esse dinheiro, né, que poderia gerar muito benefício à população. Foi uma cobrança indevida, né, na época de iluminação pública, e aí houve esse movimento, uma ação jurídica, né, através da Associação de Moradores Com Amor, né, que representava todas as associações, e o doutor Luiz Fernando era advogado, né, dessa associação. Então, a proposta da audiência é essa. O doutor Luiz Fernando ele é profundo conhecedor desse assunto, ele vem nessa luta já há muitos anos, né, para poder corrigir, né, uma injustiça, né, porque a gente só pode dizer que é injustiça, porque se é cobrança indevida, ela é injusta, né, e ele vem nessa luta, vem com firme nesse propósito, né, de recuperar esses recursos, né, e devolver a quem tenha de direito. Se não na pessoa física, mas de alguma forma, né, que chegue através, né, dos órgãos públicos, que chegue, né, o benefício às pessoas e não fique restrito a uma empresa, né, que recebeu um recurso que não lhe pertence. Então, doutor Luiz Fernando, primeiro agradecer ao senhor, né, por estar sempre nos procurando. O senhor não procura a gente só para essa pauta, né, o senhor procura para outra, todas onde tem interesse público, interesse que chegue à coletividade da sociedade aqui da nossa cidade, não muito distante. Nós fizemos uma audiência aqui sobre a engenharia pública, né, e foi através da sua provocação, através da sua atuação, que a audiência aconteceu, né, e nós entendemos que ela foi produtiva, que nós já conseguimos aprovar, né, o projeto novamente aqui nessa casa. Então, não desistiu. E acredito que, em algum momento, nós teremos vitória também nessa questão, porque o senhor é persistente, e quem persiste, né, mesmo com todas as dificuldades, ele, no final das contas, ele é contemplado com a vitória. Queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, podendo falar de uma possibilidade que eu entendo ser tão séria e que envolve exatamente, como disse brilhantemente aqui o vereador, que desde já também agradeço por sempre estar solícito às nossas solicitações, ao chefe do seu gabinete, doutor Felipe, que sempre nos atende prontamente, que tem também contribuído também com peças processuais interessantes, também posicionamentos. Da última vez, fez um parecer brilhante em relação à questão da engenharia pública. Aproveitei bastante e essa experiência tem sido bastante frutífera, e agradeço mais uma vez pela gentileza de sempre. E agradecer aos presentes aqui, em nome dos gabinetes que vocês representam. Quero também fazer aqui prontamente um agradecimento a Deus, mais uma vez, porque hoje é dia do advogado, e, assim, eu não vou aqui tecer maiores considerações em relação à profissão advogado, é a profissão que Deus me concedeu, e eu tento fazer o meu melhor sempre, independentemente de quórum, independentemente de estar sendo uma minoria, independentemente de ser ignorado solenemente, como me parece o quadro aqui presente, com exceção dos representantes dos vereadores e as demais justificativas, mas eu não tinha maiores esperanças realmente que aqui estivessem mais pessoas. Mas hoje temos tecnologia suficiente para transmitir para quem de direito precisa saber e entender o que a gente está trazendo aqui. Eu não tenho expectativa e também nem tenho maiores esperanças que a maioria que estivesse aqui presente fazendo questionamentos. Ao contrário, eu sei perfeitamente o que estou trazendo aqui e também não tenho o condão aqui de convencer ou mesmo fazer com que ninguém entenda aquilo que eu esteja dizendo. Alguém que está nos assistindo, em especial o próprio vereador, que sempre está aqui disponível para poder marcar quando há interesse público,
é um dos primeiros a entender a amplitude do que quer trazer o debate, né? Trazer o debate e o esclarecimento para as pessoas. Pois muito bem. Na hora livre, no início da semana, eu trouxe aqui um documento assinado por mim, fazendo esclarecimentos e apontamentos acerca do qual seria o objetivo. A gente precisa voltar um pouco no tempo para esclarecer o quê? Entre 1998, 99 e 2000, foi criada a TMPI, que significa Taxa dos Pontos de Manutenção de Iluminação. Então, essa taxa foi criada naquela oportunidade pelo governo Paulo Azevedo, e, logo assim, essa taxa foi extinta. E, ato contínuo, o Ministério Público, naquela oportunidade, ajuizou uma ação civil pública que transitou em julgado em 2003 e que gerou a possibilidade de cada munícipe poder se habilitar, porque era uma taxa que era cobrada diretamente na fatura de energia elétrica. Então, todos que tinham como comprovar que pagaram teriam o direito a receber. E, como sempre fui vinculado ao Conselho de Associações de Moradores, o CONAMOR, na pessoa do nosso ilustríssimo César Bezerra, que permanece até hoje na luta em relação às associações de moradores, agora com o programa em ação, nós, com recursos próprios, começamos a fazer essa peregrinação por todas as associações de moradores possíveis que tinham interesse. E, naquela oportunidade, não tínhamos pandemia, obviamente, então ficou fácil a nossa inserção para que pudéssemos esclarecer isso com a população e todos pudessem se mobilizar e se habilitar. Isso também teve a grande ajuda dos canais de TV locais e também rádio, enfim. E tivemos uma grande mobilização de pessoas. Qual é o maior questionamento disso? Isso inviabilizou e tornou impraticável as habilitações de crédito junto à primeira vara civil cartório, porque eram muitas. Muitas pessoas se habilitaram, e, naquele momento, nós queríamos discutir uma forma mais razoável de que as pessoas pudessem se habilitar. Ato contínuo, obviamente, a municipalidade entrou com os embargos, e desses embargos à execução ganhou-se o corpo de que ele foi julgado como se fosse uma ação rescisória, e foi dado procedência a esses embargos para suspender as execuções. E, logo depois, nós revertemos isso novamente e conseguimos que algumas pequenas parcelas de pessoas em litisconsórcio, de 10 pessoas, de 10 habilitados, conseguissem receber. Mas a grande maioria não teve essa oportunidade por razões logísticas, por razões, obviamente, que extrapolaram, naquela oportunidade, a nossa condição financeira e de organização também, de fazer com que mais pessoas pudessem receber. Pois, muito bem, ao longo desse período, 2005, nós até hoje, 2023, viemos lutando e buscando soluções para tentar viabilizar essa possibilidade de acordo administrativo. Pois, muito bem, nós viemos também estudando outras possibilidades e descobrimos, dentre outras coisas na nossa cidade, numa audiência pública realizada em 2010, à época, o nobre vereador era presidente da Associação do Bairro Igreja do Céu, e ali nós nos conhecemos, eu vi a galhardia, o brilhantismo que ele já atuava na representação daquela comunidade. E foi numa situação até referente à extinta CAENF, né, em relação a uma questão de água. Nós fizemos um trabalho nesse sentido naquela localidade. E, assim, nós tivemos uma certa amizade, e as demais lideranças comunitárias foram convidadas para essa audiência pública. E, naquela oportunidade, quem convocou essa audiência pública foi o professor Pierre, que, naquela oportunidade, era o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e detectou, dentre outras coisas, repasses intrigantes, para dizer o mínimo, em relação à CIP atual que nós pagamos, Contribuição de Iluminação Pública. Então, vou trazer dados aqui que nós apuramos em 2010, que fique bem claro. Em 2010, nós apuramos o seguinte: a arrecadação da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, no ano de 2010, foi de R$ 6.339.762. Desse montante, apenas R$ 96.762 vão ao erário, pela rubrica da Secretaria de Serviços Públicos. O valor de R$ 6.343.000 ficam integralmente com a concessionária de energia elétrica. E qual era a nossa discussão naquela oportunidade de 2010, praticamente há 13 anos atrás? Se seria possível nós fazermos um acordo administrativo em relação a esses valores que estavam comprovadamente, segundo a própria Comissão de Finanças e Orçamento, e que se pudesse fazer essa tabulação, esse acordo, e que se pudesse efetivamente, já que o município era superavitário em relação à extinta TMPI,
no triênio 98, 99, 2000, pudesse, através desses valores que estavam, mais uma vez, superavitários junto ao município que pertenciam à população de Nova Friburgo, individualizadamente por cada CDC, a atual unidade consumidora, e que pudesse ser devolvido esses valores, já que a CIP, nesta data, 2010, neste ano 2010, tinha sido retida por questões. É claro que aqui, nesse comunicado que fiz, também pude observar que existe uma ação civil pública. Essa ação civil pública é de 2006 e que também versa sobre algo semelhante, e que esta ação já tem mais ou menos 20 volumes e que ela está em trâmite na terceira vara civil. Bom, uma das questões que eu não entendo por quê, inclusive com a devida vênia e respeito ao ilustre vereador que fez esse comunicado, entendendo que não tinha ele, nem mesmo eu, legitimidade para estar falando sobre a ação civil pública, eu vou deixar bem claro aqui uns questionamentos que eu quero que vocês em casa possam entender. Uma ação civil pública que não corre em segredo de justiça, ela se torna realmente pública em relação aos seus valores e os seus dados. E muito me interessa deixar claro para a população o que acontece aqui, mediante o Poder Judiciário e as ações que estão em trâmite, porque versa sobre dinheiro público. Eu, como consumidor, tenho total direito e tenho o dever, como advogado, de esclarecer essas coisas, sim. Goste quem gostar. E, até certo ponto, eu não estou, conforme eu vi recentemente, e por questões de ética, não vou dizer quem, que estaria atravessando uma ação civil pública por não ser o autor da ação. Não estou atravessando. Ela não está em segredo de justiça. Portanto, se ela está pública, para que todos podemos ter acesso aos dados, eu posso dizer e vou falar o que eu quiser dentro das limitações que a lei me permite. Portanto, esse processo não corre em segredo de justiça, ele versa sobre dinheiro público e a população de Nova Friburgo precisa saber que vamos falar de um princípio que é muito utilizado no direito, chamado duração razoável do processo. Vocês em casa que estão me assistindo, os demais presentes aqui, vocês acham razoável que um processo dure de 2006, atravessando 2023, em perícia, e a gente não saiba quando vai terminar? Será que a gente precisa entender que um processo praticamente leva 30 anos quando ele versa sobre verba pública, e você em casa, quando está devendo IPTU, tem as suas contas bloqueadas imediatamente, a fim de que você salde seu débito junto ao município? É, no mínimo, interessante dizer que, quando você fala de isonomia e de igualdade, que são dois princípios, é sempre desequilibrado em favor do mais forte. O mais forte tem condições de bloquear as suas contas, pessoa física, para ver os seus impostos pagos. Ao contrário, um dos debates que queria trazer aqui, infelizmente, o nobre vereador que fez esse comunicado com riqueza de detalhes, poderia até mesmo se organizar como brilhante advogado que é, e mencionar o seguinte: por que é que aqui não se criou uma comissão para perguntar miseravelmente à direção do fórum por que não se instituiu ainda, em Nova Friburgo, o juizado especial civil fazendário, para que você, caro telespectador, caro munícipe, pudesse demandar até 40 salários mínimos as ações contra o município, que seriam muito mais fáceis de serem resolvidas e recebidas indenizações, porque não poderia ser jogado para precatório. Entendam que uma série de questões aqui tem a ver com política judiciária também. Política é um conceito muito amplo para você ficar restringindo e achar que você não tem condições de debater. Mas por que não há o debate aqui? Por que não podemos debater aqui abertamente? Porque essa questão, a função das ideias, ficam só para a época de campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, eu tenho ideias das mais diversas, até muito boas ideias, eu admito, mas a execução delas e realmente pagar um preço por isso, ir em busca de alguma coisa, é um pouco mais complicado. Eu entendo que processualmente aqui, vereador, demais presentes, o município de Nova Friburgo foi convidado em 2006 nessa ação civil pública, onde existe esse dinheiro retido através da CIP, e naquela oportunidade a prefeita da cidade era a doutora Saudade Braga. Pois me parece que o juiz, naquela oportunidade, também convidou o município de Nova Friburgo para pertencer ao polo ativo da ação, o que foi prontamente rechaçado pela representação naquela oportunidade, que não revelaria por razões de ética. Essas questões têm que ser verificadas por quê? Porque se é dinheiro público, sim,
Sim, a Câmara de Vereadores tinha que entender o que acontece e procurar, através da sua própria assessoria, maior entendimento para que pudesse realmente depois vir se discutir com desdobramentos. Acordo é possível em qualquer fase do processo. Agora, é claro, se eu tenho um dinheiro que está retido comigo, eu concessionária, ou eu mesmo pessoa física, e se eu consigo permanecer com ele tanto tempo, de 2006 até 2023, e ainda em trâmite o processo, será que o princípio da razoável duração do processo é só para fazer seminário para estagiários de primeiro período ficarem encantados com direito ou vender livros? Ou ficar fazendo dissertações e teses que totalmente inócuas de pleno direito? Porque, na prática, vereador, isso não funciona. Na prática, doutor Felipe, não funciona. Isso só funciona para uma minoria. Funciona para certas pessoas em instâncias superiores, advogados lobistas, mas para nós aqui, no plano dos meros mortais, a coisa não funciona. E com a gente traz informações que não são nem privilegiadas, são informações que, por falta de uma cultura jurídica mais apurada, nós não temos acesso. E quando nós trazemos acesso a esse tipo de conteúdo, isso causa estranheza, porque as pessoas não querem debater. Eles não se defendem, não é culpa nossa. Olha só, do momento que eu falei em hora livre, logo após o brilhante vereador e colega de profissão, a quem tem muito respeito, me admiro seus posicionamentos, menciona que a culpa não era da Câmara de Vereadores. Eu não estou discutindo culpa de ninguém. A minha fala, integralmente, fala de busca de um entendimento. Eu estou trazendo aqui, vereador, informações que podem embasar outras ideias melhores do que essa. É como se fosse uma coisa bruta, que precisaria ser lapidada melhor, pelo número de pessoas que existem aqui que poderiam se aproveitar dessas informações e procurar maiores e melhores informações e intenções de trabalho. Mas, pelo visto, e, obviamente, pelo que nós estamos observando aqui, não é interessante a grande maioria. Por quê? Porque esbarram exatamente em quê? Nas formalidades. Nós temos que ter essa ousadia, vereador, para começar a discutir o que é razoável uma ação durar tanto tempo com dinheiro público, sendo que o município está fazendo contingenciamento de despesas. Quando procurado, o Poder Executivo rechaçou prontamente qualquer tipo de diálogo. Existem pessoas tão capazes quanto, acredito, para que pudessem dar algum tipo de parecer jurídico, ou mesmo tentar esclarecer alguma coisa, pelo menos para ter a humildade de podermos conversar alguma coisa. Mas não, vereador, a situação em Nova Friburgo é sempre a proteção. Perceba aqui na fala de alguns que não temos culpa. Então, nós, como grupo, nos protegemos. Então, quando se vai até ao Executivo e tem a parte da Procuradoria, também não temos nada a ver com isso. Então, ninguém tem nada a ver com nada. Assim fica muito fácil. Assim a gente delega, então, a nossa responsabilidade como cidadãos para querer investigar e saber melhor como se dá e como se administra a questão da verba pública e os tributos que são arrecadados para uma instituição só. Eu não acredito que o MP tenha tão somente essa função. Eu, como cidadão, também quero entender e também quero buscar informações para tentar uma composição, porque não a legitimidade jurídica, mas a legitimidade é como cidadão. Não só como advogado. Todos os demais que poderiam ter acesso a esse tipo de informação poderiam fazer questionamentos melhores do que o meu, até. Isso realmente me deixa perplexo, porque a gente começa a se encastelar e se ver numa bolha onde nada me atinge. Eu não posso, eu não devo, eu não quero buscar entendimento, eu não quero conversar. Então, é tão mais fácil você realmente... daquilo que você não entende, você diz que não existe. Parece filosofia, mas são os fatos. Voltando. Então, desde 2003, a nossa TMPI, transitada e julgada em 17/3/2003, mais especificamente, conforme constou na sentença que foi impugnada
dos argumentos apresentados pelo embargante, município de Nova Friburgo, naquela oportunidade, ora apelado, tanto na petição inicial quanto nas suas contrarrazões de apelação, traz que o que se pretendeu é, por vias transversas, discutir novamente o mérito da ação civil pública, questão esta mais do que ultrapassada. Não cabe, neste momento, discussão de matérias referentes ao mérito da causa, devidamente debatidas e decididas no processo de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado. Esta não é a via adequada. Desta forma, merece reforma a sentença na parte que reconheceu que o acórdão foi preferido por esta Igreja Câmara Civil, em desacordo com o entendimento do STF, que diz respeito ao artigo 741 do Código de Processo Civil, naquela oportunidade. Então, quando nós colocamos a possibilidade de um acordo administrativo, e muitas das vezes, vereador e nobre advogado, nós somos, até certo ponto, ridicularizados, e eu entendo perfeitamente o que acontece. Falta um tanto quanto vontade política, falta coragem como cidadão, coragem para colocar o dedo na ferida e dizer, olha, alguma coisa precisa ser feita. De novo, parênteses, agradecendo a presença do ilustríssimo, seu nome? Seu vereador, não é isso? É o vereador Cláudio Leandro, agradeço a presença, chegou aqui. Então, vereador, a gente estava falando, antes de eu chegar, a questão de nós queremos discutir aqui abertamente uma questão de acordo administrativo é exatamente porque nós não entendemos que haja razoável duração do processo, um processo de 2006, onde, ao longo do tempo, somente agora em 2023, está em perícia contábil para saber se os valores apurados serão ou não objeto de uma futura execução. E até que tem apelação, vereador, até que tem os demais recursos, vamos a perder de vista. Então, eu entendo que uma ação civil pública é uma grande coisa, é um grande negócio. Eu posso, então, me apropriar, mesmo que, até que se prove o contrário, de um determinado valor, ele pode ser aplicado, por exemplo, em fundo imobiliário. Se ele render 1% ao mês, então, esses valores podem extrapolar e muito qualquer tipo de investimento. Investimento esse que não é investimento, é um dinheiro público que pode ser repatriado, deve ser repatriado. Essa foi a minha luta, essa é a minha luta e meu questionamento. Eu não me importo, de novo, em falar, muitas das vezes, para poucas pessoas, até porque aqui não é um palco, e aqui eu não utilizo a tribuna, jamais, com todo o respeito do mundo, porque é para a população a que me reporto, a que me dirijo. Percebo o interesse, e não querendo fazer aqui política panfletária, porque também não ganho rigorosamente nada com isso. A minha questão é o interesse que essa Câmara Legislativa poderia ter em tornar possível aquilo que, pelo ineditismo, dependemos de coragem, mas pelo menos para começar. Aqui fica só uma sugestão. Eu não posso fazer, a não ser fazer o que fiz, convocar uma audiência pública, tornar os fatos públicos e, daí, trabalhar-se alguma coisa segundo aquilo que posso colocar. De novo, garanto que demais pessoas que estivessem presentes poderiam ter ideias um tanto quanto melhores do que essa, sem querer esbarrar, mais uma vez, em matérias jurídicas que, na minha modesta concepção, já estão ultrapassadas pelo princípio da razoável duração do processo. Um processo dessa magnitude não pode durar aproximadamente 20 anos. Trazendo de novo uma comparação que acontece hoje, 9 vereadores presentes aqui e os demais. Se você hoje não paga IPTU, a sua conta é bloqueada automaticamente. E não há nada que você possa fazer a não ser pagar e pedir o desbloqueio. Ato contínuo, nós estamos nessa batalha de recuperar a própria TMPI, que continua superavitária nos cofres públicos e até hoje uma pequena parcela de pessoas conseguiu receber. Pergunto, por que não? Qual é o empecilho? O que nos impede de tratarmos as coisas como deveriam ser tratadas? Cadê os representantes do povo que poderiam estar aqui para se manifestar, com exceções, é claro, de quem está presente aqui? Então, fica aqui a minha fala. Eu agradeço mais uma vez. Estou aqui pronto a esclarecer qualquer tipo de dúvida. Mais uma vez, agradecendo aqui a oportunidade, em primeiro lugar, a Deus, e fazendo mais uma vez aqui a homenagem aos meus colegas advogados. Parabéns pelo nosso dia.
Agradecendo aqui ao vereador, nominalmente, descendo o caminhão, a presença do ilustre vereador, Cláudio Leandro, os demais assessores que representam os seus gabinetes, doutor Felipe, agradecendo mais uma vez aqui o Fábio pelo apoio logístico que está fazendo aqui as gravações, e o ilustríssimo pastor Roberto, agradeço aqui a oportunidade de estar na sua presença também, fazendo aqui menção à sua presença. Obrigado a todos. Então, voltando. Já que, né, eu fui mencionado aqui nesse comunicado, junto ao Ministério Público, mencionando que eu não sou autor da ação, e quem é o autor do Ministério Público, de novo, não me importa, até porque não corre segredo de justiça esse processo versa sobre dinheiro público que pertence à municipalidade. E eu, como advogado de praticamente quase 40 mil habilitados na questão da TMPI, tenho o total direito e interesse que haja uma compensação, uma vez que o município é superavitário. Então, isso não me incomoda, entendeu, vereador? A gente falar as coisas publicamente, porque do momento que eu tive contato com determinada pessoa que mencionou que eu estaria supostamente atravessando por falar da ação civil pública abertamente. Eu vou falar abertamente porque não corre segredo de justiça, porque eu tenho todo o direito como cidadão e como advogado de falar e expor isso para as pessoas. Será que a população de Nova Friburgo saberia desse, salvo alguns, uma pequena minoria, desses valores, desse contexto? Não, não saberiam. Então, a gente trazendo isso para a Câmara de Vereadores, de novo, a gente não quer imputar à Câmara de Vereadores nenhum tipo de acusação. A gente quer trazer aqui possibilidade de soluções. E se a gente aproveitar a oportunidade para tentar fazer acordos e tentar viabilizar as coisas, vai ser bom para toda a população de Nova Friburgo. Aqui, quando subi à tribuna na hora livre, falei claramente, olha, nossa intenção aqui, em nenhum momento foi trazer partidarismo, fazer campanha antecipada para quem quer que seja. Foi exatamente trazer os fatos, para que nós possamos discernir os fatos e, através deles, tomar uma iniciativa dentro das possibilidades possíveis e cabíveis. Tá? Acordo é cabível em qualquer momento do processo. De novo, acordo é cabível em qualquer momento, em qualquer fase do processo. Agora, se o município de Nova Friburgo, naquela oportunidade, não quis pertencer ao polo ativo da ação, já causa maior espécie. Então, era uma coisa para se verificar por que aconteceu, de que forma aconteceu, os desdobramentos, tudo isso tinha que ser realmente analisado. E o porquê da demora do processo, por que isso não se discute, então, uma possibilidade, uma viabilidade. Gente, a tendência é só piorar. Nós não estamos no momento que as coisas vão melhorar financeiramente para ninguém. E eu não estou discutindo aqui questões de economia política, nada disso. É só uma questão de se estar se verificando que a tendência é só piorar. Agora, com essa reforma tributária, então, eu não sei como vai ser, né? Imagina, você ter o IVA e, no fim das contas, você concentrar a União como a superarrecadadora e depois estados e municípios ficarem com o PIS na mão. Não seria uma questão de começar a pensar com carinho como se dá com o dinheiro público que está retido por aí? Fica só a sugestão, tá? É só uma sugestão. Então, tá. Primeiramente, boa noite. E quando o doutor Luiz Fernando veio a essa casa aqui dar palavra ao doutor Luiz, é um tema que realmente eu sou bem franco de dizer que eu desconhecia, né? E eu acho que esse tema realmente ele tem que trazer para essa casa, porque é um tema importante que vai somar para a nossa cidade, com certeza. E até nós tivemos alguns vereadores relatando em relação que foge da nossa competência como vereador. Realmente, ele tem a razão, mas, em compensação, esse tema tem que ser levado sempre para o poder para dizer, opa, aqui, nós estamos de olho, né? Isso é importante. Essa causa está sendo levantada porque, como vocês bem falaram aqui, nós já estamos se arrastando nesse processo há muitos anos, e cada vez que a gente provocar, a gente tem uma possibilidade de alguém olhar por isso daí e um dia isso aí vir, né, agregar para a nossa cidade e somar. E, assim, você está de parabéns por trazer esse tema aqui para a nossa casa e a gente poder, né, trabalhar. Eu acho que a nossa casa tem uma força muito grande se todo mundo somasse isso e a gente se unisse, não só nesse tema da energia, mas com outros temas muito mais importantes que a gente também tem dentro da nossa cidade, né? Parabéns pelo esse tema e, se estiver dentro do meu alcance, puder somar, pode contar comigo. Eu agradeço as suas palavras e a sua
assim, humildade em tentar entender. A gente está buscando aqui entendimento. O senhor foi, assim, em síntese, brilhante no que o senhor colocou, porque a gente não está trazendo aqui uma obrigação extra ao Legislativo. A gente está tentando aqui trazer as informações necessárias para que possa se costurar acordo. De novo, ações cabem a acordos. O município de Nova Friburgo não vai ganhar rigorosamente nada, só vai perder tempo, como está perdendo esse tempo todo, partindo para o litígio. Uma vez que lá atrás ele já não quis pertencer ao polo ativo da ação e já perde essa possibilidade, agora ele poderia, por um aspecto mais que salutar, é verificar a forma de como ele faz para, juntamente com o Ministério Público, não comigo, eu só trouxe informação, como podemos fazer processualmente para que haja algum tipo de esforço para que possa se recuperar aquilo que tem que ser recuperável. Então, acredito que tenha pessoas aqui, até mencionei, queria que ele estivesse aqui para a gente poder melhorar o debate, o doutor Isaac Temani, para que pudesse ilustrar algumas questões pela experiência dele, que é vasta nessa área também, e que os demais pudessem se inspirar nisso, e, como o vereador colocou, é buscar o quê? O entendimento com todos. Acho que se a gente ficar realmente fracionando ou individualizando as coisas, a gente acaba morrendo como indivíduo e não se unindo como uma comunidade, como falei em outras oportunidades. O que acontece na Friburgo, nós temos capital social maravilhoso, temos um conselho de associações de moradores. Tudo bem que ele está um tanto quanto não tão organizado quanto fora em outros tempos, em razão da pandemia, mas é um capital social que permaneceu, isso existe até hoje, essa força existe, e isso foi fruto de muito trabalho, muito entendimento entre as associações de moradores, se formou lideranças políticas, vereador presente, Priscila Pita também, que é do Movimento Popular Organizado, oriunda dali. Né? Então, a gente vê como é importante a questão do que nós já temos de melhor. Mas, quando chega agora no aspecto legislativo de um mandato, é mais do que imperioso que haja esse entendimento, porque agora tem os assessores, tem uma série de coisas, de requerimentos de informações, tanta coisa que pode ser feita, discutir diretamente com o Executivo, que tem a sua Procuradoria. Então, assim, a gente está procurando entender de que maneira pode ser mais curto, mais rápido, mais eficiente, e deixar de lado essa questão da formalidade do processo. Gente, a gente vai acabar se afogando na formalidade. E é isso que entra a reforma, sai reforma do processo civil e demais legislações, a gente continua batendo na mesma coisa. Não se reforma os operadores, vereador. Não adianta a lei se flexibilizar de uma tal forma se os operadores dela continuam com a mesma mentalidade tacanha de sempre. Desculpa da palavra não tão elogiosa, mas é a verdade. Nunca se busca uma evolução. Aqui no Brasil, a questão jurídica, a gente erra, até não poder mais errar. Aí, quando errou, tamanhas vezes, vamos ter que fazer um recuo. Isso dito por diversas pessoas que estudam e vivem exatamente, doutrinadores e tal, falam a mesma coisa, e não adianta. A gente continua errando por não tentar, vereador. A gente acaba errando por omissão, que é a pior coisa que existe. Por isso eu me expus aqui. Posso, por alguns aí que estejam assistindo e tal, mas não sou advogado, está falando coisa e tal, processualmente e tal. Você quer analisar as coisas processualmente? Olha só, fique à vontade. Você quer continuar, então, com esse tipo de mentalidade? Fique à vontade, não tem problema com isso. Vereadores presentes, o Mel Gibson deixou uma grande lição para nós agora com esse novo documentário que ele lançou, falando sobre a questão da pedofilia. Ele deixou claro para o repórter o seguinte, olha só, uma das coisas que mais o homem teme no mundo é ser ridicularizado publicamente. É o que mais as pessoas temem, não é falar em público, não, é assim, o que ele mais teme é o seguinte, é ser destruído e ridicularizado publicamente e tal. Ele virou para o repórter e falou o seguinte, eu não dou a mínima, eu também estou nesse ponto da minha vida, eu não dou a mínima. Olha só, se Deus está do meu lado, se eu tenho Jesus como meu Salvador, eu não temo nada, eu não temo a perda da minha vida. Agora, lutar pelo que é certo, pelo que eu acredito ser correto, a gente vai pagar um preço até onde tem que chegar. Isso não vai ficar por aqui só, aqui foi só o início, entendeu, vereadores? Só o início. Vamos continuar discutindo isso aqui, porque não é esvaziando, não é ignorando, não é o aspecto de uma sexta-feira e demais outros compromissos, não. A gente vai continuar insistindo sim, porque da mesma forma foi a questão da água no Cordoeira. Poucos acreditavam. Acontece que se a gente não ajuiza aquela ação civil pública em plena pandemia e faz com que religassem a água de grande parte das pessoas que estavam sem água naquela comunidade, o que poderia ter acontecido, vereadores?
A gente não sabia lidar com a Covid. Nós fizemos isso, depois trouxemos o debate público aqui através de audiência pública. Por quê? É fundamental, é imperioso discutir. Olha só, existem situações em que a água foi concedida de forma diversa do que a grande maioria está acostumada. E por que não falar isso abertamente? Isso faz parte da história de Nova Friburgo. Quando eu faço argumentações históricas nos meus processos, é exatamente porque a história esclarece muita coisa. Os judeus fazem isso brilhantemente. E, assim, leio muito literatura daqueles que fazem isso de uma maneira... Até, se posso citar um que muito me inspirou, o nome dele é Edwin Black. Ele é um escritor judeu que ele escreve no livro dele A IBM e o Holocausto. E, nesse livro, em síntese, ele fala de como a IBM, na época não existiam computadores como existem hoje, utilizou de uma tecnologia de perfuração de cartões para poder fazer, com a rapidez que foi feita, toda a pilhagem e toda a organização do Holocausto judeu na Alemanha. E, assim, quanto mais você lê aquele livro, mais você percebe o detalhe histórico do que ele utilizou e como ele extraiu todas essas informações que depois os próprios judeus que foram afetados pela Alemanha nazista entraram com as ações para poder indenização. Eu achei aquilo ali brilhante. Aquilo ali foi um documento, praticamente. Eu tenho esse livro, eu leio sempre. Meu livro de cabeceira, além da Bíblia, é esse. Então, aqui no Brasil, a gente começa a se acostumar a fazer um aspecto histórico mais profundo para começar a entender melhor as coisas, como elas funcionam. Tá? Não vamos ficar delegando e relegando a terceiros nossas responsabilidades, não, porque não é assim que vai funcionar. Assim a gente vai continuar vindo aqui e pedindo favores de vereadores. Olha só, eu aqui trouxe informações dos vereadores. Pelo menos eu tentei a minha parte de, como cidadão, trazer informações. Eu não vim aqui pedir, por favor, ilustre vereador, me conceda um emprego para a minha família. Ó, vereador, você pode melhorar minha comunidade de alguma coisa. Não é assim que funciona. A participação popular não pode ser só no pedido de favores unilaterais, porque assim está destruindo a política e viciando o sistema. Você vê como é que uma discussão leva a outras. Então, aqui, a gente está prontamente a discutir, independentemente de sermos ou não taxados ou ridicularizados de qualquer forma, porque, de novo, eu, particularmente, não dou a mínima para isso. Eu tenho compromisso com a verdade. Ok? Então, antes de encerrar, aqui é a Casa do Povo, e as representatividades do povo estão aqui. Nós temos 21 vereadores eleitos num processo democrático escolhido pela população. Então, qualquer assunto cabe a essa casa. E informação nunca é demais. Então, por isso que e o senhor faz o bom uso dessa casa, não é o primeiro tema que o senhor traz, esse não é o único, o senhor já trouxe outros, o senhor faz o bom uso da tribuna aqui, do espaço, da manifestação popular. Então, doutor Luiz Fernando, o senhor tem a certeza que o senhor é sempre bem-vindo, vai agradar uns, desagradar outros, mas faz parte no meio democrático, o contraditório ele sempre vai existir. Então, eu entendo que, mesmo sendo uma sexta-feira, não tendo aqui uma participação em massa, mas nós não perdemos o nosso tempo aqui com essa audiência. Com toda certeza, a gente captou aqui algumas informações que, se a gente não utiliza nesse exato momento, mas lá na frente pode nos ser bastante útil. Então, agradeço aqui a presença de todos e nos colocamos, tá, doutor Luiz Fernando, sempre à disposição aí nas suas proposições aí de interesse público, de alcance à coletividade.